Olá, sejam bem-vindos à aula do curso Formação de Mediadores de Leitura. Nesta aula, vamos reencontrar os prazeres da infância e você vai entender por que descobrir a leitura nos primeiros anos de vida mobiliza as nossas reflexões. O tema deste módulo é Aprendizado da Leitura na Infância. A aventura de ler, a aventura de viver. As duas coisas são complementares e são praticamente sinônimos. Uma das experiências mais fascinantes que a gente pode ter é exatamente essa experiência de aprender a ler e, consequentemente, conviver com o texto literário. Se essa experiência, isso pode acontecer em qualquer época de nossa vida e é sempre uma coisa válida e extremamente importante. Mas se essa experiência ela acontece na infância, a gente vai ter muito mais chance de que a sociedade formada a partir desses leitores, ela tenha muito mais consciência do seu destino. Então, nesse sentido, é que nós que estamos aqui participando, nós todos participantes do curso sobre mediação de leitura, é como se a gente se impusesse uma aventura, um desafio. E esse desafio é exatamente aumentar o número de crianças leitoras no nosso país e principalmente aumentar a quantidade, aliás, a qualidade da leitura dessas crianças. Por falar em aventura, uma outra correlação muito próxima é exatamente a correlação entre infância e aventura. Quando a gente cria essa conexão, imediatamente vem à nossa cabeça muitas imagens movimentadas que correspondem exatamente às nossas lembranças do tempo de criança. E algumas dessas lembranças muito particulares e muito importantes, que são lembranças realmente fundadoras da nossa vida, são as lembranças das nossas leituras desse tempo. Eu vou falar aqui em 3 livros que todos nós conhecemos, que são exatamente livros programados, feitos para criança e que tem no seu título já a palavra aventura. O primeiro deles seria a história de Alice. Como a gente sabe, Alice é uma personagem importantíssima, queridíssima, hiperconhecida e que nasceu lá no século XIX, quando Lewis Carroll, em 1865, resolveu criar essa personagem. E é uma personagem que parece que ela tem uma atualidade tão grande, que parece que ela nasceu ontem ou mesmo hoje, né? Outro personagem que também pertence ao século XIX é exatamente Pinóquio, né? Pinóquio é companheiro de século de Alice, só que ele vai nascer 18 anos depois dela, quando o Carlos Collodi resolve criar essa marionete super famosa hoje. E aí, aqui no Brasil, eu falei mais em títulos europeus, inicialmente, no título inglês e no título italiano, e também me remeti mais ao século XIX inicialmente, porque o século XIX foi exatamente um momento de afirmação desse texto infanto-juvenil que não existia até então. Tinha começado de uma forma muito tênue no século XVIII, mas a afirmação dele vai se dar realmente nesse século XIX. E aí, adiantando mais um século, a gente chega ao século XX, e aí não mais na Europa, mas agora já no nosso Brasil. E nós vamos remeter a um escritor super importante da nossa literatura, que é o gaúcho Érico Veríssimo. Todo mundo conhece a produção romanesca do Érico Veríssimo, mas poucas pessoas conhecem esse título infanto-juvenil dele, que ele tem outros, vários até, que se chama As Aventuras de Tibiquera. Tibiquera, para quem não está lembrado, é um índio, e é um índio muito especial. No romance, na história, melhor dizendo, ele vai contar, ele é o personagem narrador. E ele tem um desafio muito grande também, que é contar a história do Brasil desde 1500, quando a gente começou a existir como país, até o ano de 1942. E aí, esse personagem ele tem uma versatilidade muito grande, é um personagem trepidante demais, e ele vem pulando por esses séculos todos, com uma energia assim, insuspeitável para quem, no caso, aí já teria 442 anos, Então, o Érico Veríssimo ele vai fazer um tipo de trabalho bem interessante com relação à literatura infantil, que é exatamente usar esse tipo de texto para, de alguma forma, se confrontar com a situação política do momento, ou melhor dizendo, com o próprio governo, com a própria ditadura do Getúlio Vargas, com o Estado Novo, porque o Estado Novo tinha exatamente esse sentido de um nacionalismo ufanista muito exacerbado. Até o século XVII,
a infância não possuía uma identidade quanto às práticas sociais. Quem diz isso é o historiador francês Philippe Arrier. Imagine então como seria esse tempo em que a vida da criança em quase nada diferia da do adulto, junto a quem partilhava seu dia a dia, desenvolvendo atividades de trabalho e de lazer. Esse quadro somente vai mudar com a invenção da família burguesa, que passou a cultivar o que Arrier define como sentimento da infância, uma espécie de paparicação decorrente do fato de que a criança se tornava uma fonte de distração e relaxamento para o adulto. Continuando na mesma linha de correlacionar a ideia de infância à ideia de aventura, é interessante a gente pensar também quando é que começou a existir a figura da criança socialmente. E aí, nesse sentido, é muito curioso imaginar que apenas a partir do século XVIII é que essa figura, essa idade, né, a criança como uma figura da sociedade, como uma figura ligada a práticas sociais, ela vai passar a existir. Se a gente pensar que com relação ao tempo histórico, 2 séculos ou 2 séculos e meio, tem uma significação bastante, é uma coisa quase irrisória, então fica mais forte ainda se imaginar que a criança hoje, ela desempenha inúmeros papéis sociais, inclusive um que nos diz respeito particularmente, que é o da criança leitora. E essa criança leitora hoje é um elemento da vida social e um elemento da vida cultural. E cada dia que passa, aparece um refinamento com relação a essa criança leitora. Eu estou querendo me reportar agora exatamente a figura da criança leitora ainda bebê. As crianças são formadas em casa, né? E elas têm uns mediadores bastante especiais do ponto de vista da afetividade. Normalmente são mediadores que têm uma afetividade positiva com relação a elas, que são, na maioria dos casos, a própria figura da mãe, ou então outras pessoas da família, ou pessoas que ajudam em casa. Enfim, a criança é alimentada através da ficção, logo nos seus primeiros momentos, de uma forma extremamente positiva desse ponto de vista da afetividade. Outra coisa importante também para a gente lembrar é o fato de que essas histórias que são contadas para os bebês, né, que são seres extremamente curiosos, são seres que têm uma vida com uma versatilidade muito grande, embora alguém possa imaginar que não, mas é exatamente o contrário. A gente pode até dizer que eles são seres gulosos de vida, porque eles procuram apreender o máximo possível de informações do meio ambiente, informações de natureza tátil, informações de natureza cromática, informações de natureza olfativa. Então, o próprio livro ou os artefatos que são entregues a esses bebês, né, aí eles passam a manipular esses objetos, já são uma forma também de uma interação entre o bebê, o meio ambiente e essa coisa importante e saudável para eles psiquicamente, que é o caso da ficção. No caso, muitos estudiosos que estão ligados a esses estudos, eles já dizem que essas leituras que o bebê ouve inicialmente, elas têm o mesmo papel das canções de niná. Portanto, elas vão trazer uma espécie de uma hipnose, né, entre aspas, muito positiva para esse tipo de pequeníssimo leitor. Em cerca de 2 séculos de história, a literatura infantil viveu diferentes transformações, desde a consolidação de certos tipos de personagens até a entrada de novos temas e abordagens. A noção de literatura infantil é quase concomitante à noção de infância. Então, ela também está ligada a essa noção de aventura, porque é uma criação que não é linear, ela é uma criação meio enviesada. Na realidade, os primeiros registros de literatura infantil que apareceram na França e na Alemanha, através de Perrault, no século XVII e dos irmãos Grimm, na Alemanha, no século XVIII, esses primeiros registros já foram uma transformação de algo que já existia na tradição. Portanto, esses primeiros registros não foram escritos direcionados à criança. O público receptor, ele foi construído por esses dois grandes
esses dois grandes nomes da literatura infantil, Perrault e os irmãos Grimm. Né? Mas naquela época não havia ainda autores que se dedicassem realmente a criar textos para as crianças. Então, esses textos dos irmãos Grimm e de Perrault, inicialmente, eles vão trazer para a literatura infantil exatamente as obras que são as obras seminais, as obras fundadoras dessa literatura, que são exatamente os contos de fada mais tradicionais. E com esses contos de fada, naturalmente, vão vir também os personagens, os protótipos dos personagens iniciais da literatura infantil, que vão ser as princesas, vão ser as bruxas, vão ser as fadas, vão ser os ogros, os monstros, etc. E se a gente for pensar num novo Era Uma Vez, já que nós estamos situados no século XXI, o que é que a gente pode pensar com relação à ideia da literatura infantil? A gente pode pensar que esses personagens, que eram personagens da tradição, que eram histórias que circulavam entre as pessoas, nas comunidades, em comunidades pequenas até, nos campos, nas pequenas vilas, porque a gente sabe que naquela época as cidades grandes não existiam ainda em profusão. Essas histórias que passavam de boca em boca, essas histórias que eram contadas ao redor do fogo, né? As pessoas se reuniam, mulheres, adultos, crianças, velhos, crianças também, porque naquela época, como a gente já falou, não havia uma distinção entre a figura do adulto e a figura da criança. Então, essas histórias que eram contadas aí, que alimentavam, que traziam fascínio para a imaginação desses personagens, depois, ao longo do tempo, elas foram se fixando dentro desse conteúdo que a gente entende hoje como literatura infanto-juvenil, e agora nós já estaríamos num terceiro momento, que seria esse momento atual, onde essas personagens elas estão sendo transfiguradas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as personagens das fadas, ou as personagens das princesas, elas estão sendo reescritas hoje. A partir de um processo intertextual, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a figura da princesa, mas não com aquelas características das princesas lá de Perrault ou das princesas dos irmãos Grimm, mas princesas muito mais afirmativas, princesas que entendem que são mulheres e que e como mulher ela tem que reivindicar alguma coisa para se situar como essa figura dentro da sociedade e assim por diante. O desafio de formar pequenos leitores é enorme, como comenta a professora Fernanda Coutinho nesta parte da aula. O professor Antônio Cândido, que foi professor da USP durante muito tempo, tem um livro muito importante que se chama O Direito à Literatura. Nesse livro, ele não vai se reportar diretamente à ideia de criança. Ele fala do leitor de uma maneira geral. Mas aqui no nosso caso, e principalmente na nossa realidade brasileira, é mais do que importante a gente assimilar e desenvolver e fazer prosperar essa ideia do Antônio Cândido no sentido de fazer exatamente esse trabalho de mediação, fazer desse trabalho de mediação uma prática inclusiva. Porque a nossa sociedade ela só vai ter alguma condição de melhoria realmente quando essa condição de leitor emancipado, pequeno leitor emancipado, que é uma expressão da Maria Emília Lopes, que é uma estudiosa mexicana dessas questões de leitura ligadas à infância, quando a gente puder falar com toda naturalidade, quando houver essa inclusão total, realmente, dentro da nossa sociedade, desse pequeno leitor. Nosso módulo do curso Formação de Mediadores de Leitura está chegando ao fim. Nesta videoaula, olhamos mais de perto para a leitura na infância. Tentamos entender quais as peculiaridades dos pequenos leitores e também como a literatura infantil conquistou seu espaço. Quer saber mais? Então confira o fascículo no site ava.fdr.org.br. Lá você encontra os outros módulos do curso. Até a próxima!